dimensional. Então, por exemplo, se eu estou em uma dimensão espacial, então eu tenho uma dimensão de tempo e uma dimensão de espaço. Então, claro, no escalar, o vetor na verdade, é um vetor, ele não tem um número, né? Então eu tenho meu campo elétrico, ele vai ser menos gradiente de φ, na verdade vai ser menos a derivada em relação a x de φ, e menos a derivada em relação ao t do ar. E meu campo magnético seria rotacional do ar, mas com uma dimensão só, eu não consigo formar um rotacional, porque o rotacional ele precisa pegar sempre uma derivada em relação de uma componente do vetor, mas essa derivada é ortogonal ao componente do vetor. Quer dizer, eu vou pegar o vetor na direção x, eu tenho que pegar a derivada na direção y ou na derivada em relação a z. Porque o rotacional é alguma coisa intrinsecamente transversa. É quanto o campo está variando, quanto aquela componente do campo está variando na direção ortogonal a ele. 3 dimensões pode ser na direção y ou na direção z. Mas em uma dimensão eu não tenho transversalidade. No mundo é uma reta. Então, o meu vetor ele só pode estar em cima da reta, eu não posso variar em relação à coordenada ortogonal. Então, não existe B. Então, numa eletrodinâmica bidimensional nesse sentido, não é que o campo magnético seja zero. Eu não tenho campo magnético, só tenho campo elétrico. Então, por exemplo, a minha equação de Gauss, né, que é a divergência de E igual a ρ, então, essa equação aqui se sustenta. Eu tenho a divergência de um vetor. Você está me dizendo a derivada x do E é igual a ρ sobre y0. Depois, rotacional de E não tem. Divergência de B, B não tem. E a outra equação é rotacional de B, que não tem, igual a 1 sobre C2 dE dt mais μ0j igual a zero. Seria a equação de Ampère-Marx, só que aqui não tem rotacional de B, porque é zero. Então, eu teria, se o campo é livre, né, obviamente, se o campo não é livre, então eu teria vou botar aqui dx, né, do E, igual a ρ sobre y0, vou botar assim. E ddt do E igual a menos 1 sobre C2, M0, y0, vou botar aqui menos, né? A J sobre y0 também, né? Porque C2, 1 sobre C2, M0, y0, eu cancelo isso aqui, vai ficar menos J sobre y0. Então, se nós pegarmos a derivada temporal aqui, eu vou ter D2, dt2, né? D2, dt2, eu vou ter derivada temporal aqui, do E, vai ser, vou pegar aqui, é a derivada parcial, né? O que eu tenho aqui é conservação, então vou pegar aqui, ddt, ddx do E, vai ser 1 sobre y0, aí vou dt. E aqui ddx, né, ddt do E, igual a menos 1 sobre y0, dx do J. Então, se eu subtraio essas duas equações, pego aqui menos aqui mais aqui, então isso aqui se cancela, e isso aqui me dá a conservação da ddt do ρ, a divergência do J, vou dar a conservação da carga. Dá licença, parece, só para saber se os sinais estão consistentes, né? Então, tá legal, está dando a conservação da carga. Suponho que esteja no vácuo, estiver na radiação, estiver no vácuo, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Então, no vácuo, livre, né, eu não teria campo nenhum, quer dizer, o campo livre, né, não teria propagação, eu teria um E constante no tempo e no espaço. Então, vamos dizer assim, a radiação livre, ela não se propaga. Perco o sentido, né, de radiação livre, colocar assim. Então, a gente, a dimensão, quer dizer, o problema todo está aqui. É esse que é o ponto nevrálgico, né, das nossas eletrodinâmicas. Vamos pensar aqui, se a gente olhar, vamos olhar essa equação aqui, se eu estiver no vácuo, em termos do potencial, né? Essa equação aqui é gradiente de x, isso aqui é menos d2 dx2 do φ. Então, é menos gradiente de φ, menos dA dt. Então, menos ddx, né? ddt do A, igual a 0.
gente usa o gauge, podemos fazer sempre a escolha do gauge, porque eu tenho a simetria de calibre, né? Mas eu tenho essa simetria aqui, ó. É menos gradiente de φ, menos dA dt. Então, se eu somo isso aqui, o ddt de uma função, e subtraio disso aqui o gradiente da mesma função, as coisas se compensam e o campo é invariante, né? Então, vamos dizer que a gente escolha o gauge, né? Faça aquela escolha, 1 sobre C2 ddt do A, 1 sobre C2 ddt do A, então a gente vai substituir esse aqui, isso aqui. Deixa eu apagar aqui. Seria a divergência ddt, 1 sobre C2, perdão, ddt de φ, é isso? A divergência do A igual a zero, né? Então, se a gente coloca isso aqui, esse ddt de φ, vamos fazer divergência do A. Pegamos isso aqui, a divergência do A é 1 sobre menos 1 sobre C2, então vai ficar mais 1 sobre C2, então a gente vai ter essa equação que dá Lambertiano de φ igual a zero, em duas dimensões, né? Lembrando que isso aqui é 1 sobre C2, D2 está aqui, menos o Laplaciano, está aqui igual a zero. Tá certo. Então, esse objeto aqui é o operador da Lambertiano. Deixa eu fazer uma coisa aqui que pode ficar também como tarefa para você pensar. Deixa eu observar esse operador aqui. 1 sobre C2, D2, dt2, menos Laplaciano, menos dx ao quadrado. Φ de dx igual a zero. Essa aqui é a chamada equação de D'Alembert. Unidimensional. Unidimensional do espaço. É uma equação de segunda ordem do tempo. Então eu preciso dar duas condições iniciais para resolver o problema. Problema de velocidade, problema de aceleração. A aceleração do campo está aqui. Uma equação que depende, né? Cuja dinâmica temporal é dada pela aceleração, eu preciso dar a posição inicial, a configuração do tempo t igual a zero e a velocidade do tempo t igual a zero. Então, suponhamos que eu digo o seguinte, que esse meu φ, no instante de tempo t igual a zero, em qualquer posição x, seja uma configuração, sei lá, que eu vou chamar de f de x, função f de x. Então, suponho que no instante t igual a zero, eu conheço a configuração do meu tempo. Em todo espaço eu conheço o meu campo no instante t igual a zero. E conheço também a sua velocidade no instante t igual a zero. No instante t igual a zero, o meu campo, a variação temporal dele no instante t igual a zero, localmente não é zero. É uma outra função g de x. Então, isso aí seria o análogo das leis de Newton, né? Eu tenho aceleração, se eu tenho um problema aqui, a derivada do tempo é segunda, eu preciso conhecer a configuração e a derivada inicial. Tudo no instante t igual a zero. Beleza, aí como é que eu tiro a solução dessa equação? A solução dessa equação é essa aqui. Φ de tx em qualquer instante de tempo t agora, essas condições iniciais vão evoluir através dessa equação da seguinte maneira. Dá um meio de f de x mais ct, que é a onda que progride para a esquerda, é o left mover, mais um meio do f de x menos dt, que é a onda que caminha para a direita, e aqui está mais 1 sobre 2c, integral entre x menos ct, x mais ct, uma coordenada arbitrária, que será uma coordenada de c, uma coordenada, sei lá, z, e aqui a função de velocidade. Então, se eu conhecer as funções f pequeno e g pequeno, eu conheço essa onda em qualquer instante. Basta eu ver que essa equação aqui satisfaz exatamente a essa equação, é só derivar duas vezes em relação ao tempo, usando a regra da cadeia e o teorema fundamental do cálculo, derivar duas vezes em relação ao espaço, mesma coisa, e usar e ver que para t igual a zero, fazendo t igual a zero, isso aqui fica um meio de f de x mais um meio de f de x, fazendo t igual a zero, essa integral é zero. Integral de x até x. Então, para t igual a zero, essa a solução, a condição inicial é satisfeita. Se eu agora derivo isso em relação ao tempo, derivar essa equação em relação ao tempo,
tomo para tempo t igual a zero, a gente vai ver que essa condição é satisfeita. Então essa equação satisfaz, essa solução satisfaz aquela equação e as condições iniciais. Então isso aqui é a solução de D'Alembert. Pronto. Muito bem. Isso, então, está me dizendo como é que esse fenômeno evolui. Vamos olhar a seguinte característica desse operador agora. Aqui que vai ficar a tarefa de vocês. Eu acho que vocês já sabem lá na graduação. Quando vocês estudam propagação de ondas, né? Corda de Brandt, essas coisas, né? Vou pegar essa equação. O estudo mais interessante dessa equação agora está aqui. 1 sobre C2, D2, DT2, menos derivada de x. Isso aqui é o nosso D'Alembertiano em uma dimensão temporal e uma dimensão espacial. O que é importante aqui é tirar a função de Green desse operador. Então, a função de Green desse operador tem que satisfazer essa equação. Tá? Então, a gente agora vai para o espaço dos momentos. Vamos escrever a função de Green no espaço de momento, em termos da integral de Fourier. Que é transformar, como é que se diz, é a versão em Fourier, né, a expansão em Fourier de modo de onda plana da minha função. A função delta de Dirac, que a gente sabe, né, integral de ômega sobre 2π de E e ômega t, e o delta de kappa, eu posso escrever como integral de kappa sobre 2π, que é menos i kappa x. Então tá, botando tudo isso aqui dentro, pegar rapidinho, só pegar a equação, a equação que dá a função de Green, escrever a equação de Green no espaço de momento. Então, primeiro, esse termo aqui, ele vai produzir 1 sobre C2, D2, DT2. O D2, DT2 vai produzir um menos i ômega ao quadrado. Então vai ficar menos ômega 2 sobre C2. Que vai sair daqui. Quando eu atuar com esse operador aqui dentro, essa derivada temporal, ela entra, bate aqui. Aí aqui ela vai produzir menos i ômega ao quadrado, que é menos ômega 2 sobre C2. E essa derivada espacial, ela vai entrar aqui, vai bater nessa onda, vai produzir i kappa ao quadrado. Vai produzir mais i kappa 2. Isso aqui atuando no gentil de ômega kappa, tem que ser igual ao lado direito, que é isso vezes isso. Ó, cancela isso com esse, então vai igual a 1. Então, quer dizer, esse método, eu não calculo a função de Green, mas eu consigo determinar a transformada de Fourier da função de Green. Então, eu sei quem é gentil, a transformada de Fourier da minha função de onda, da minha função de Green é 1 sobre, vou botar assim, menos, eu vou botar assim, botar ômega 2, menos kappa 2 C2, e aqui vai ficar menos C2. Certo? Menos ômega 2 sobre C2, mais kappa 2 aqui. Ó. Então eu sei, então automaticamente eu posso calcular a minha função de Green. Quem sabe a transformada de Fourier sabe a função de Green. E agora integrar isso aqui em ômega, menos infinito mais infinito, integrar em kappa, menos infinito mais infinito, essa função. Só que agora, quando a gente integrar em ômega, a gente vai encontrar dois polos. A gente vai encontrar que ômega pode ser mais ou menos módulo de kappa c. Quer dizer, na região de integração do ômega, quando eu vou integrar ômega de menos a mais infinito, eu vou bater numa singularidade menos kappa c e uma singularidade mais kappa c. Então eu tenho essas duas singularidades. Então, obviamente, essa integral é infinita, tinha que ser. Porque ela é uma distribuição. Aqui está ligado a uma função delta, isso aqui é uma baita divergência. Então essa função tem que ser divergência. A gente tem que saber como fazer para resolver essa integral. Então, lá no curso de funções de Green,
A gente trabalhou isso aqui e a gente mostra que para o eletromagnetismo, a função de Green tem que ser escolhida, a chamada função de Green retardada. Na aula que vem eu reforço isso melhor. A função de Green retardada ela vai ter que ser escolhida colocando aqui uma pequena deformação para evitar o polo no caminho de integração. Lembre-se que agora nós não estamos mais lidando com funções. A gente chama de função de Green, mas a função de Green não é uma função, é uma distribuição. Uma distribuição com caráter infinito, pode ser. Então, eu tenho que dar uma prescrição para poder calcular essa integral. A gente pode dar 3 prescrições. A gente pode modificar os polos ali dessa do integrando, colocando mais e epsilon ômega. Isso aqui me dá o eletromagnetismo clássico. Eu posso colocar menos e epsilon ômega. Isso aqui me dá o setor de funções de Green avançadas, que está fora de quebra-causalidade, não nos interessa. Ou eu posso colocar mais e epsilon. Isso aqui me dá a teoria quântica. Isso aqui me dá o propagador quântico. Isso aqui me dá a função de Green retardada da teoria clássica. Então, na próxima aula, nós vamos calcular, mexer um pouquinho nisso, para vocês observarem por que a eletrodinâmica, em uma dimensão, tem características tão diferentes das demais que o Tião estava falando na tese da Ana, aquela questão de não satisfazer a propriedade de cluster. É porque essa eletrodinâmica, ela, na verdade, a situação é muito simples. A gente já entende isso sem precisar olhar a função de Green. Se eu pegar a equação a equação de Gauss, divergência de E igual a ρ sobre epsilon zero, e colocar uma carga na origem, a derivada, a função cuja derivada me dá a função delta de x é a função θ. Isso aqui, a solução imediata dessa equação é um θ de x menos θ de menos x sobre 2. Se eu derivar isso aqui, eu ganho delta sobre 2. Se eu derivar isso aqui, eu ganho menos delta sobre 2. Então vai ficar menos delta, vai ficar mais delta sobre 2. Então, isso aqui é a solução dessa equação. Ou seja, se eu colocar uma carga na origem, o campo elétrico, à direita, independente da distância, ele é constante. Isso aqui é um θ de x. Isso aqui vale 1 para x maior do que 0 e vale 0 para x menor do que 0. E esse é o contrário. Vale 1 para x menor do que 0. Então, à direita, qualquer situação que eu colocar, qualquer que seja o ponto que eu colocar na minha partícula de prova, ela vai sentir um campo constante. É igual aqui sobre epsilon zero. E para a esquerda, qualquer que seja a posição, isso aqui é 0. Vai dar um campo para cá. Então, independentemente da distância, a carga, o campo é constante. Então, eu não tenho aquela coisa da correlação, de que à medida que eu separo as cargas, a tendência é elas ficarem menos e menos correlacionadas. A tendência é elas caírem exponencialmente ou caírem com a função racional. Não. Aqui, independentemente da distância, o campo é constante. É uma coisa muito confinante. Quer dizer, a própria eletrostática, em uma dimensão temporal e uma dimensão espacial, ela já dá um campo elétrico, a carga multiforme na origem, ela gera um campo elétrico constante. Se o campo elétrico é constante, o potencial, campo, é a derivada do potencial. Se o campo é constante, é porque o potencial, observe, quem é a função, então tem essa equação agora, menos dφ dx igual a Q sobre epsilon zero, θ de x, menos Q sobre 2 epsilon zero, sobre 2 epsilon zero, θ de menos x. Quem é a função, vou botar isso aqui para cá, quanto sinal menos aqui, quanto sinal mais aqui. Quem é a função cuja derivada é θ de x? É a função módulo de x. Então, se eu derivar a função módulo de x, se eu pegar essa, desculpa, θ de x menos θ de menos x, deixa eu botar esse aqui, esse pedaço. Quanto T é 2 epsilon zero de potência? Isso aqui está θ de x menos θ de menos x. Ou seja, o meu φ é uma função cuja derivada para a direita é mais 1, cuja derivada para a esquerda é menos 1. Então, a função que a gente conhece é essa aqui, a derivada de módulo de x à direita é mais 1, a derivada de módulo de x à esquerda é menos 1. Então, o meu potencial, ele é módulo de x. Então, o potencial de uma carga na origem, ele cresce com a distância.
à medida que eu vou para distâncias cada vez maiores, o potencial vai crescendo, não está decrescendo. Então isso aqui é típico do confinamento, e isso dá um campo elétrico constante. Então a eletrodinâmica, em uma mais uma dimensão, ela é muito diferente, ela não tem nenhum caráter colombiano. A força não cai com a distância, pelo contrário, a força é constante com a distância e o potencial cresce linearmente. E isso deve ter uma consequência muito grande aqui quando a gente for olhar a função de Green. Quando a gente for olhar a função de Green, isso tem que estar presente na função de Green. Então a função de Green não pode ter um caráter colombiano. À medida que eu vou colocando as partículas mais e mais afastadas, né, quer dizer, o que a função de Green me dá é o potencial. Então, basicamente, o potencial cresce com a distância. A gente vai ter que ver isso na próxima aula. Então, estou chamando a atenção disso, porque hoje se estuda muito, por exemplo, o pessoal do grafeno, efeito Hall, há uma grande atividade na matéria condensada em eletromagnetismo planar, por causa da supercondutividade, né, as cerâmicas supercondutoras, efeito Hall quântico de carga, efeito Hall quântico de spin, fracionalização, carga, spin, grafeno. Então a gente tem uma série, isolantes topológicos, então a gente tem uma série de materiais hoje que pedem uma boa, vamos dizer assim, uma boa sistematização do estudo da eletrodinâmica em dimensões mais baixas. Por exemplo, uma dimensão temporal, uma dimensão espacial, são os fios de carbono, uma dimensão temporal, duas dimensões espaciais, que são as superfícies de grafeno. Então, na aula que vem, nós vamos dar uma olhadinha como fica, quer dizer, todo mundo já conhece essa função de Green, no caso do eletromagnetismo, em 3 dimensões. Todo mundo já fez um cursinho lá de eletromagnetismo, sabe que a função de Green, né, retardada do eletromagnetismo, né, EX, né, ela tem um caráter desse tipo, ela tem um fator 2π, não sei o quê, mas ela tem 1 sobre o módulo da distância, o potencial é coulombiano, e aqui nós temos um delta, né, de T menos módulo de x sobre c. Quer dizer, a função de Green do fóton, ela está totalmente em cima do cone de luz. E ela cai coulombianamente. Quer dizer, à medida que a distância cresce, o potencial cai com a distância, o potencial coulombiano, e a interação se propaga em cima do cone de luz. Por quê? Porque o fóton ele caminha em cima do cone de luz com massa de repouso zero. Então, essa integral aqui, calculada em 3 dimensões, dá isso aqui. Agora vamos calcular essa integral em uma dimensão, como a gente está fazendo. E vão ver que o caráter é completamente diferente. Então isso para a gente poder associar bem a relação entre dimensionalidade e o fenômeno eletromagnético. No grafeno, por que acontecem certos fenômenos no grafeno? Porque o fóton que se propaga no grafeno tem certas características, né? Ou o fóton que se propaga em uma única direção. Tá bom? Então a gente vai poder trabalhar um pouco mais sobre isso. Então nessa aula eu fiquei nisso, então na próxima aula eu considero assim, já lancei a possibilidade, algum eventual interesse de vocês sobre a eletrodinâmica de Dirac com o monopolo magnético e a eletrodinâmica de próton. Na próxima aula eu vou pegar o caso mais geral, que é Maxwell-Higgs. Vamos estudar o Maxwell-Higgs e as demais, né? Mas vamos trabalhar um pouco as funções de Green também, certo? Então, pontos pensados por hoje. As tarefas, como eu falei, eu vou passando muitas tarefas, mas não necessariamente, não precisa me entregar. Podem querer, se quiserem discutir comigo, quem fizer e tiver dúvida, tem eu, tem Guga, qualquer coisa, também tem uma série de colegas lá na sala que podem atender, mas assim, basicamente o Guga é o monitor do curso, tá? E a gente vai ficar, qualquer dúvida, fala comigo ou com ele, tá certo? E qualquer dúvida de matemática, o mais complicado possível é comigo, tá bom?